Seja muito bem-vindo por aqui, bem-vinda por aqui. Hoje eu quero falar sobre o tema do cuidado. E quero já te perguntar, você é uma pessoa que gosta de cuidar das outras pessoas? Você gosta de evitar que elas sofram? Você gosta de ajudar, de facilitar a vida das pessoas? Como você é? Eu quero conversar com você sobre esse tema, então fique por aqui até o final. Já te aguardo depois da vinheta. Então, amar e cuidar das pessoas que são importantes para nós é um dos sentimentos mais nobres. A gente quer proteger, a gente quer acolher, quer evitar que essa pessoa sofra, quer facilitar os processos da vida, mas e quando esse cuidado ele se torna excessivo e começa a comprometer a vida dessas pessoas que a gente mais ama? Sobre isso que nós vamos falar um pouco mais aqui, de quando esse cuidado ele começa a, de alguma forma, a comprometer a vida dessas pessoas que a gente quer que elas desenvolvam, quer que elas vivam bem, mas o que a gente está fazendo está, na verdade, comprometendo o desenvolvimento delas. Imagina uma situação onde você tem um filho, né, que já está na idade ali de se arrumar sozinho, de começar a se vestir, a se calçar, né, colocar o sapato, amarrar o sapato sozinho, e você faz isso por ele para facilitar, para ser mais rápido. Ou você tem um filho adolescente que pode já fazer algumas coisas, mas você faz tudo porque você quer que ele tenha uma vida confortável, você não solicita ele para nada, ele está ali vivendo no mundo dele e você agindo o tempo todo sem nenhuma ajuda, da ajuda que ele poderia dar na fase de vida que ele está e nos compromissos com a escola, né, que ele tem, mas ainda assim podendo também contribuir, somar numa ajuda em casa. Mas você acha que ele pode viver a vida dele, que você faz e para você tá tudo bem. Ou você está numa situação que seu filho já é adulto e você paga ali as contas dele sem chamar a atenção para a responsabilidade que ele tem sobre a vida dele. É um filho adulto, mas que ele ainda não se comprometeu com a própria vida e você está ali saldando as dívidas dele, saldando as contas dele, sem chamá-lo a essa responsabilidade. E pode parecer que é uma ajuda, que é o nosso familiar, que é o nosso filho e que a gente precisa ajudar porque é a nossa família, mas é uma posição que vai comprometendo a vida desse nosso familiar, dessa pessoa que a gente tanto ama, porque em cada fase da vida nós precisamos desenvolver algumas habilidades e a gente vai desenvolvendo essas habilidades fazendo. A gente não desenvolve habilidades teoricamente porque o outro está falando como deve ser, mas a gente desenvolve as habilidades, as nossas competências que a gente vai precisar na vida, fazendo as coisas que a gente precisa fazer. Então, em algum momento, a gente, enquanto mães, vai precisar deixar o filho se arrumar sozinho, escolher a roupa, mesmo que não seja aquela roupa que a gente queria que ele vestisse, deixar amarrar o sapato e às vezes vai demorar um tempo a mais, mas a gente precisa que ele comece a fazer, porque só fazendo ele vai desenvolvendo a habilidade. Então, às vezes, o que hoje começa demorado, amanhã já vai estar fazendo rápido, já entrou na rotina, ele já aprendeu a fazer, porque a gente permitiu, a gente saiu desse lugar de estar fazendo por ele e permitiu que ele fizesse. Da mesma forma é o filho que é adolescente, que a gente precisa estar convocando, né? Desde a criança também, a gente precisa estar convocando para estar participando das atividades da casa ali conforme a faixa etária dele. E é importante que ele vá fazendo isso, que ele vá percebendo como as coisas são feitas, o tempo que as coisas levam para serem feitas, porque ele vai tendo um aprendizado sobre a vida, ele vai entendendo que as coisas demoram um tempo, então ele vai desenvolvendo a habilidade da paciência, da tolerância, de se frustrar quando faz alguma coisa e não sai. Foi ali tentar fazer alguma comida e saiu muito ruim, e ele se frustra ali, mas isso é uma coisa pequena
mas que vai ajudando no processo de construção de habilidades para ele lidar com as outras situações da vida. E quando ele é tolhido de fazer essas coisas, ele não vai aprender essas coisas todas. Então ele vai indo para a vida muito despreparado, muito sem essas competências, sem essas habilidades, e isso vai trazer desafios maiores para ele lá na frente. Então é muito importante que esse processo do cuidado ele seja numa medida em que o outro possa também ir desenvolvendo as suas habilidades, as suas competências, vai entendendo sobre a vida, sobre o dinheiro, sobre finanças, quanto custa as coisas. É importante que eu não faça tudo sozinho, mas que eu vou envolvendo quem está do meu lado, os meus filhos, nas faixas etárias diferentes, para saber de como que é de fato a vida. E isso não é só falando, mas é participando, é estando junto ali. E a motivação para fazer isso pode ser até a mais genuína possível. É por amor, é para evitar que o filho fale ou sofra, é por preocupação. As motivações são verdadeiras e são genuínas, mas o impacto que elas podem ter na vida das pessoas podem ser mais prejudicial do que a gente imagina. Quando cuidamos demais, mesmo que a gente não queira, a gente envia mensagens poderosas. A gente passa as seguintes mensagens, fala que você não é capaz, que você não vai conseguir sem a minha ajuda. A gente passa a mensagem de que ele vai precisar de nós para tudo. E com o tempo, essas mensagens vai sendo internalizadas e vai minando a confiança, a capacidade de lidar com as situações. A pessoa vai achando que ela não é capaz realmente e isso vai deixando a pessoa insegura para ir para a vida. Ela acha que ela realmente não vai ser capaz de lidar com as situações da vida. E aí a pessoa cuidada, ela vai se sentindo magoada, ressentida, insegura. E ela vai, às vezes, ficando até com raiva, achando, poxa, meu pai não confia em mim, minha mãe não confia em mim, não acha que eu vou dar conta de fazer a situação. Isso vai gerando um ressentimento, vai gerando mágoas e até afastamentos, porque é como se estivesse invadindo o espaço daquela outra pessoa e não confiasse que ela realmente vai dar conta da situação, que ela vai conseguir enfrentar, que ela vai encontrar um jeito de lidar com as situações. E a pessoa que é cuidada, ela deixa de aprender com seus próprios erros, ela deixa de ver que ela é capaz de desenvolver alternativas, soluções e de sentir satisfação quando ela encontra êxito naquilo que ela faz, e ela consegue aprender coisas novas a partir das vivências que ela vai tendo na vida. Então é muito importante a gente permitir que o outro consiga viver a própria vida, fazer as próprias escolhas, e mesmo que ela venha a errar, né, ela poder aprender com o próprio erro, com as consequências do erro, saber que tem consequências. E muita gente vai para a vida achando que vai errar e que vai vir alguém que vai resolver o problema, vai vir um pai que vai resolver o problema. Então vai para a vida e vivendo de uma forma inconsequente, porque a vida toda teve alguém ali que foi lidando com as situações, resolvendo as situações, cuidando, evitando que aquela pessoa agisse a própria vida, decidisse algumas coisas e arcasse com as consequências da própria escolha. Então, isso é muito importante, a gente poder, enquanto aquela pessoa que se volta para cuidar do outro, a gente olhar para esse ponto, qual é a medida do cuidado, até onde eu posso ajudar, até onde eu posso fazer, e qual é o momento que a gente acompanha, qual é o momento que a gente está ao lado, que a gente vai orientando, mas vai também convocando essa pessoa a pensar, a olhar para o que ela quer fazer, para as escolhas que ela está tomando e qual é as consequências daquilo, e se ainda assim ela quiser seguir por aquele caminho, deixar ela poder arcar com as consequências daquilo que ela escolheu. Isso é muito importante nesse processo de crescimento, de desenvolvimento, porque tem essa fase onde a criança ou adolescente está vivenciando
que é um processo ali dele fazer coisas que vão sendo mediadas pelos pais, mas é onde eles vão aprendendo, vão se apropriando da vida e vão tendo essa dimensão, quando eles estão ali fazendo, né, fazendo escolhas, participando ali da rotina da casa, dos afazeres, se responsabilizando por coisas também. Então isso é muito importante no processo de crescimento, de desenvolvimento deles. Porque o cuidado saudável, ele envolve suporte, não controle. É estar junto, é estar presente, é estar ouvindo, apoiando, orientando, permitindo que o outro faça as escolhas e estando ali caminhando junto nesse processo de orientação, nessa fase ainda que é importante, e convocando para as responsabilidades, para arcar com as consequências. É esse acompanhamento ao lado, de suporte, de orientação, mas não de controle, de exigir que o outro faça do seu jeito ou fazer por. Isso a gente não está ajudando de fato. A gente está evitando que o outro viva a própria vida e isso vai ter consequências muito grandes quando ele chegar na própria vida. Já vi em situações em consultório onde os pais cuidaram dessa forma, de forma excessiva, e quando a pessoa fez, o adolescente chegou na vida adulta, chegou aí, né, assim, nos 18 anos, os pais agora é com você, agora vai. E a pessoa não sabia fazer, porque nunca tinha andado de ônibus, nunca tinha se locomovido para lugares mais distantes, e nesse momento os pais saíram totalmente e deixaram. Então a pessoa começou a desenvolver um processo de pânico, um processo de ansiedade, porque ela tinha que fazer naquele momento coisas que ela nunca tinha feito ao longo da vida. E é muito importante essa medida dos pais ir fazendo auxiliando. E aí, como é que você faz agora? Vai lá e fala, para que quando chegar o momento certo, o adolescente se sinta apropriado, o jovem se sinta apropriado para fazer, porque ele já foi fazendo de forma ali comedida ao longo da trajetória dele. Então eu te convido a refletir e quero te perguntar como é que esse vídeo está chegando para você, se ele faz sentido. Queria que você colocasse nos comentários aí o que você achou para ajudar a gente, tá? Trazendo conteúdos que possam te ajudar no dia a dia, que possam falar com você. Então eu queria que você comentasse como esse vídeo chega para você e também trazer sugestões de vídeos para que a gente possa ali trazer mais temas que vão atender aí, vão te ajudar no dia a dia. Vou ficando por aqui. Queria solicitar que você curta o nosso canal, curta aí esse vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal que vai muito nos ajudar. Tá? Vou ficando por aqui. Um beijo com carinho. Até o próximo vídeo.